Se eu te contar que um incêndio destruiu uma casa, mas não deixou vestígios de 5 crianças inteiras, você continua lendo? Prepare-se para mergulhar em um dos casos mais perturbadores, debatidos e envoltos em sombras da história norte-americana: o desaparecimento das crianças Souder, ocorrido na noite de Natal de 1945. Um episódio que, mesmo após quase 8 décadas, continua arrepiando investigadores, curiosos e apaixonados por mistérios sinistros. Porque, nesta história, nada é simples, nada é claro, nada é confortável, e cada detalhe parece gritar por respostas que nunca foram encontradas. Na madrugada de 25 de dezembro, a casa da família Souder, em Fayetteville, West Virginia, pegou fogo de forma súbita e devastadora. George e Jenny Souder conseguiram escapar com 4 de seus 9 filhos. Os outros 5, Maurice 14, Martha 12, Louis 9, Jenny 8 e Betty 5 menos supostamente teriam ficado presos no interior da casa. A conclusão imediata das autoridades era óbvia. Todos morreram carbonizados. Mas havia um problema colossal nessa narrativa. Nenhum vestígio de restos humanos foi encontrado entre as cinzas. Para muitos, esse detalhe já seria suficiente para acender todos os alertas. Mas no caso Souder, isso foi apenas o início de um quebra-cabeça tão bizarro que parece ter sido arrancado das páginas de uma novela macabra. Jenny Souder, a mãe, não conseguia aceitar a explicação oficial. Ela estudou cuidadosamente relatos de especialistas, consultou profissionais, leu tudo o que podia sobre o comportamento de corpos em incêndios. Descobriu que até em incêndios extremamente intensos, e mais longos do que o que ocorreu em sua casa, menos sempre restam fragmentos ósseos. Sempre. Os investigadores diziam que as crianças foram completamente reduzidas a cinzas. A ciência dizia que isso era praticamente impossível. Enquanto isso, algumas circunstâncias estranhas teimavam em surgir. O telefone da casa tocou por volta das 0h30, pouco antes do incêndio se alastrar. A pessoa do outro lado da linha era desconhecida. Pediu um nome errado, riu de forma estranha e desligou. Minutos depois, Jenny ouviu algo rolar no telhado. Um som abafado, metálico, seguido de um estrondo. Anos mais tarde, seria encontrado um dispositivo parecido com uma granada incendiária no terreno da família. E mais, a escada que George sempre mantinha encostada à casa, menos usada para acessar o telhado, havia desaparecido misteriosamente durante o incêndio. O caminhão da família, que poderia ter sido usado para ajudar no resgate, simplesmente não ligou, mesmo funcionando perfeitamente no dia anterior, como se alguém tivesse sabotado tudo. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Dias, semanas e meses após o incêndio, começaram a surgir relatos testemunhais. Crianças que pareciam ser o Souder foram vistas vivas, acompanhadas de adultos desconhecidos, em hotéis, restaurantes, veículos e até num colégio interno. Pessoas afirmavam ter reconhecido os rostos estampados nos cartazes de desaparecidos. Algumas diziam que os pequenos pareciam assustados, como se estivessem proibidos de falar. Não bastasse isso, a família começou a receber pistas estranhas pelo correio. Uma foto supostamente de Louis já adulto chegou décadas depois, acompanhada de uma mensagem criptografada. Para os Souder, aquilo era prova de que as crianças foram sequestradas. Para as autoridades, era apenas mais uma peça desconexa. O caso nunca foi oficialmente reaberto. A polícia insistiu que as crianças morreram no incêndio. Mas para quem analisa profundamente os fatos, essa explicação parece cada vez menos plausível. O incêndio pode ter sido intencional? As crianças poderiam ter sido raptadas? A família Souder teria sido alvo de algum tipo de ameaça? Eles afirmavam que sim, especialmente George, que havia entrado em conflito com membros da comunidade local após críticas públicas ao governo italiano sob Mussolini. Um detalhe que muitos investigadores independentes acreditam ser central no mistério. Com o passar dos anos, a história virou lenda. A família ergueu um enorme outdoor na estrada principal, denunciando o desaparecimento dos filhos e a falta de respostas. Milhares de pessoas passaram a acompanhar o caso. Nenhuma explicação definitiva surgiu. Nenhuma pista conclusiva foi encontrada. Nenhum corpo foi recuperado. Hoje, o desaparecimento do Souder permanece como um dos enigmas mais sombrios da história americana. Menos um pesadelo real que atravessou gerações. Uma mistura inquietante de tragédia, conspiração, falhas inexplicáveis e sinais que nunca se encaixaram. E talvez a pergunta mais arrepiante seja esta: se eles realmente escaparam do fogo. Quem os levou? E por quê? A história do Souder não termina aqui.
ela continua viva cada vez que alguém ousa olhar para o fogo daquela noite e perguntar: o que realmente aconteceu?